Olá, sou Ignaldo Hélio de Souza e eu quero expressar aqui a minha gratidão por poder participar desse 17º Congresso Apologético Natanael Rinaldi. Quero agradecer aí os idealizadores, os organizadores, que Deus continue abençoando e usando suas vidas. Escolhi um tema hoje que eu acho que é um tema que nós precisamos pensar, nós precisamos trabalhar nesse sentido de uma maneira intensa. O tema que eu escolhi é apologética e ideologias. Eu sei que esse termo ideologia, ele ainda está muito... ele é sujeito a várias interpretações, tá? Mas nós vamos colocar aqui a interpretação e você vai entender sobre esse assunto. Quero começar aqui com essa advertência do apóstolo Paulo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, tá? Eu quero que você pense aqui que há uma advertência do apóstolo Paulo, né? Ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. E aí temos que pensar nós e as ideologias, esses 4 pontos aqui, o cuidado. Então ele nos chama para um cuidado. Então, se é para ter cuidado, significa que há perigos. Nós nos acostumamos muito a olhar o problema das falsas religiões, dos falsos cristianismos que estão por aí, das falsas crenças religiosas. E não estou dizendo que não devemos, com certeza devemos. Mas a verdade só tem um caminho. A mentira e o engano tem vários e múltiplos. Então, o engano tem vindo muitas vezes através das ideologias. Por isso o apóstolo Paulo fala, cuidado, para que ninguém vos faça presa. A imagem da presa, a metáfora da presa, ela é forte, porque você corre o risco de se tornar uma presa. Sabe quando você vê ali o tubarão pegando outro peixe, o jacaré pegando um pássaro, ou você vê, sei lá, a aranha pegando a mosca? Então, nós somos a mosca, nós somos o peixe pequeno, nós somos o pássaro. Por quê? Porque nós nos tornamos presa. Presas do quê? De filosofias e vãs sutilezas. Ah, pastor, eu gosto de filosofia. Eu também. Eu também. Mas só que nós temos que ter uma consciência de algo, de que a luz da palavra é a luz da palavra. É a luz que tem que iluminar tudo, inclusive as filosofias. Né? E o pior, muito disso vem com vãs sutilezas. Meu Deus, quantas pessoas que um dia foram pessoas convictas da verdade da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, e que hoje se tornaram verdadeiros apóstatas, estão entrando numa situação tão ruim. Então, vamos dar uma caminhadinha aqui para a gente ver essa questão das ideologias. Bom, etimologicamente falando, a ideologia ela só significa o quê? O estudo de algum protótipo do ideal, aquilo que é ideal. Né? No conceito filosófico e político, é bem parecido com a origem linguística, designando um conjunto de ideias que propõe uma sociedade ideal. É disso que nós estamos falando aqui. Então, proposta de uma sociedade ideal. Que exemplos nós temos na história de ideologias que propuseram uma sociedade ideal e tiveram grande influência? Nós tivemos o positivismo, nós tivemos o nazismo, nós tivemos e temos, né, o comunismo. Então todos eles têm no âmago ali da questão, embora eles possam se desdobrar em nuances, em grupos diferentes, em caminhos diferentes, mas eles são essa ideologia e eles tiveram e têm impacto sobre o mundo. Agora que esse resuminho aqui é importante para você entender a questão da ideologia. Primeiro que ela traz um reducionismo à humanidade. Eu lembro assim do positivismo que o Comte ele separou a humanidade em 3 fases, né? Uma fase que seria a fase mitológica, uma fase metafísica e uma fase positiva ou científica. Segundo ele, essa fase científica aí era a coisa mais maravilhosa do mundo, a ciência ia resolver todos os problemas. E muitos foram afetados por essa visão de mundo. Depois nós temos o caso do próprio nazismo. O que ele reduziu? Ele reduziu ariano, o problema do mundo é ariano e judeu. Se você derrotar o judeu, pronto, os arianos dominar o mundo, vai ficar tudo maravilhoso. Reduziu. Já viu o comunismo, marxismo, e o que ele reduz? O problema é esse conflito entre burguês e proletário. Claro que depois esse conflito burguês-proletário, ele adquire outras características, né? Ela não se encaixa com a realidade, então vamos lá, conflito homem-mulher, vamos lá, conflito racial, vamos lá, conflito entre caminhos de prática sexual. Então vai nesse sentido aí. Né?
Então, o reducionismo da realidade, a simplificação da realidade, diz assim, ó, tem uma solução para tudo. É o que a ideologia faz. Segunda coisa, ela forma um governo extremista. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. E nós vamos falar disso. Porque o governo laico não significa que o governo não tenha conceitos, não tenha ideias. Quem vai fornecer essas ideias? Quem vai fornecer esses conceitos? Quem vai dar o caminho? A ideologia. Então vamos pensar, a gente só pensa aqui que nazismo e comunismo foram ideologias que dominaram o Estado, a ponto de não aceitar nenhuma interferência de nenhuma religião, nenhum outro pensamento. Então forma um governo totalitário. Por quê? Porque quem vai fornecer a visão de mundo para o Estado? Quem vai fornecer a ideologia, que diz que o governo tem que ser laico, mas eu tenho a resposta. Então, gente, uma ideologia, nós vamos ver que ela nada mais é do que uma religião diferente. Tá? Nós vamos ver isso aqui, porque o terceiro ponto, estou tentando não ser muito. Me deter muito aqui nos pontos, para que a gente possa avançar, tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas o que a ideologia faz? Ela se opõe a religiões transcendentais. Como assim? Né? Ela é contra aqueles que pregam uma realidade além dessa aqui. Né? Então, a ideologia é justamente isso. Ela diz que a realidade é só essa aqui. E que é com essa que nós temos que nos preocupar. E então ela vai se opor a religiões que falam, que se expressam, que proclamam uma realidade além dessa, uma realidade celestial, uma realidade futura. É muito interessante aqui que o positivismo ele vem da raiz ali do materialismo, ou seja, não existe nada além da matéria. Então a religião ela foi claramente debochada pelo positivismo. Se você pegar ali século XIX, ter crenças religiosas era visto como algo terrível, né? Algo assim ignorante. Por quê? Porque a realidade ela passa a ser só essa aqui. Então ela se opõe às religiões transcendentais. É interessante, ó aqui, dois exemplos, né? Vamos pensar aqui. O Friedrich Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, ele fala assim que ele se coloca contra aqueles que pregam um mundo melhor por trás das estrelas. Então o que ele está fazendo? Ele está negando qualquer realidade transcendente. O que ele produziu? Produziu o nazismo. Qual era a grande crítica do Marx? É que as pessoas deixavam para resolver os problemas no mundo futuro, numa realidade transcendente, mas tinha que resolver aqui e agora. Qual foi o resultado? Comunismo. Então você veja que há uma oposição muito forte às religiões que pregam uma existência além dessa vida. Tá? E aí você forma o quê? Uma religião imamentista. Tá? A única realidade se torna a realidade social. A única realidade se torna a realidade desse mundo. Então, gente, isso aqui influencia tudo. Influencia tudo. Eu lembro o caso de uma pessoa, né, de um pregador, em que ele faz uma crítica à pregação sobre a vida eterna. Né? Ele fala assim que as pessoas religiosas e as elites é que gostam de falar de vida eterna. O que nós temos que fazer é alimentar as pessoas aqui e agora. E aí nós vemos Jesus dizendo o quê? Não trabalhem pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Então, e veja só, ele é considerado um pregador normal, evangélico, só que já foi contaminado por essa oposição à crença do transcendental e começa então a formar uma religião imamentista, ou seja, é aqui, no agora, né? no tangível, que tudo vai acontecer. Então, tudo isso, gente, são pesos da ideologia que nós temos que lidar. Estou dando aqui só uma pequena introdução. Tá? Qual que é o objetivo da ideologia? É transformar a realidade de acordo com seus princípios, visando alcançar um mundo perfeito de felicidade aonde? Na vida terrena. É isso que ele quer. Então, é óbvio que qualquer grupo que pregue uma fé além dessa vida, uma autoridade além dessa vida, uma resposta além da dela, a ideologia ela não vai aceitar e ela vai de fato se pronunciar. Tá? Eu peguei isso aqui, gente, eu uso em muitas palestras que eu faço. As ideologias ou elas seduzem ou elas perseguem o cristianismo. Tá? Veja aqui, ó, preste atenção nisso aqui. Foi a pergunta que eu sempre me fiz, depois você vai estudando, você vai vendo. Fala assim, como que a igreja reagiu ao nazismo? Porque a gente olha para o nazismo hoje e qualquer pessoa coerente
vai dizer que aquilo é um absurdo. E aí perguntar como é que as pessoas creram naquilo. E a minha pergunta é, e os cristãos? Gente, onde estavam os cristãos? Mesmo que a gente pense assim, mas tinha uma parte católica. Tá, mas você tem fundamentos. Não se opuseram aquilo? E a igreja evangélica? Aí a gente se depara com coisas como essa aqui. Dá uma olhada nesse posicionamento aqui. Cristão sobre o nazismo. Na absoluta escuridão da história, Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência de nossa época, a janela da nossa era, pela qual a luz incide sobre a história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães. Está aqui um pastor alemão falando sobre isso. Né? Lembrando que o pastor alemão aqui é um pastor que é da Alemanha, tá? Não é uma referência ao animal. Cristãos sobre o nazismo, olha mais uma aqui. Somos muito gratos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador em nossa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer, ao seu líder. Essa servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. E mais uma. Não, só duas aqui. Tinha mais uma, mas eu não coloquei. Mas deu para você compreender, ao menos um pouco, aquilo que nós estamos vivendo? Então eu quero aqui só ressaltar agora aqui, com o nosso próximo slide, essa questão do vácuo que ficou. Porque o governo laico, né, ele foi criado com uma boa intenção. Ele foi criado, quando foi criado, principalmente a ideia ali dos pais fundadores, com a ideia de que uma igreja não tomasse posse do Estado e oprimisse as demais, como eles sofreram, lá os puritanos sofreram isso na Inglaterra, né? Então, eles não queriam isso, mas foi feito algo ao contrário. Ideias antirreligiosas, anticristãs, se apoderaram do governo laico e passaram a oprimir todas essas religiões e principalmente, né, a cristã. Mas esse texto aqui é de um autor que eu gosto muito, que é o Carl Henry, e ele diz o seguinte, ele fala o que acontece, né? A perda contemporânea da importância pública das escrituras. Então, veja só, esse foi o problema. As escrituras, embora o Estado pudesse dizer assim, eu não sou cristão, eu não sigo tal igreja, nem aquela outra, ele pode falar isso, mas ele ainda tinha influência da verdade da palavra de Deus. Só ele tinha influência dos conceitos da Bíblia. A cosmovisão da nossa cultura, a cultura judaico-cristã, vinha da Bíblia. Mas aí, como ele escreve, a perda contemporânea da importância pública das escrituras nega a necessidade e a possibilidade da interpretação bíblica do mundo. Então, olha só, quando você interpreta o mundo, vou falar assim, o que é o homem? É um ser criado em imagem e semelhança de Deus. O que é a família? É uma instituição criada por Deus para que o homem pudesse desenvolver as suas habilidades sobre a terra. Então, o que é isso? É uma interpretação do mundo segundo os conceitos bíblicos. Mas aí vem esse grupo que nega que seja possível e até necessário interpretar o mundo a partir da Bíblia. Tá? E aí o que vai acontecer? Começa a se buscar modelos alternativos. Como disse alguém, você pode até negar Deus, mas você vai colocar alguma coisa no lugar. Você pode até negar a revelação bíblica, que é a revelação da realidade. Mas a hora que você negar, você vai ter que buscar modelos alternativos. E aí que está o problema. Porque esse modelo alternativo, como ele coloca aqui, está cercado de confusão e a sociedade ocidental está indecisa e à deriva no caos. Os acadêmicos ocidentais parecem incapazes de nos dizer onde estamos. Veja bem, o livro do Carl Henry é lá da década de 70, década de 80. De lá para cá, é óbvio, gente, que as ideologias elas avançaram, tomaram o lugar do papel das escrituras e avançaram em tudo. Olha aqui, gente, eu queria até deixar de surpresa. Olha essa frase. Presta atenção nessa frase. O papel das universidades na formação cultural. E vamos lembrar, aquilo que vai para a universidade é o que vai sair para a sala de aula, é o que vai sair para o direito, é o que vai sair para a arte, é o que vai sair para a crença. Então, Hitler escreve assim em 1930.
Nada me faz mais certo da vitória de nossas ideias do que nosso sucesso nas universidades. Ele escreveu isso em 1930. Ele só subiu no poder em 1933. Mas foram os pensadores, entre aspas, como é que nós lemos lá em Colossenses 2,8, os famosas filosofias e vãs sutilezas que fizeram essa metamorfose cultural que nós vivemos hoje, influenciado por pensamentos, influenciado por conceitos nada. Então aqui alguns pensamentos importantes. Winston Churchill, ele foi aquela pessoa que... Winston Churchill foi o primeiro-ministro inglês que enfrentou Hitler, né? E ele faz essa sacada aqui, ó. Os impérios do futuro serão impérios da mente. Então, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje uma colonização cultural. Muitas das ideologias que hoje invadiram nossas universidades, invadiram o nosso cotidiano, nossa cultura, nossa educação, não nasceram aqui não, gente. É um colonialismo dos mais cruéis, dos mais ditatoriais sobre a nação. E as pessoas que criticam o colonialismo do passado, eles não criticam esse colonialismo cultural do presente. São os impérios da mente que ele já havia alertado, tá? O que Churchill quis dizer foi que os poderes do mundo não seriam estados-nações como nos impérios passados, e sim ideologias. No futuro seriam as ideias e não as nações que conquistariam a cultura. Agora, o ponto de partida para a conquista do mundo seria a mente humana. É ou não é o que nós vivemos aqui? É ou não é o fato com o qual nós nos deparamos? E aí, gente, eu acho que nós temos que cada vez mais pensar na nossa caminhada com Deus nessa terra, e tanto individualmente como em grupo. Essa caminhada com Deus que nos leva a uma vida mais perto dele, mais afinado com a mente dele, mais alinhado com a vontade dele. Está aqui a raiz. Jesus ora, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa, que a Bíblia não é verdadeira somente quando ela fala a respeito de como você chega ao céu, como você se reconcilia com Deus, como você tem que orar. Não. A Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela fala. A Bíblia é a expressão da realidade. Veja só, uma coisa não se tornou verdadeiro porque está na Bíblia. Não. Foi colocado na Bíblia porque é verdadeiro. Quando a Bíblia fala, né, deixará o homem seu pai e sua mãe se unirão à sua mulher, ele está descrevendo o natural da vida. As coisas como são, ou pelo menos como deveriam ser. Mas nós sabemos da interferência da corrupção nisso tudo, e que muitas vezes distorce isso. Mas a realidade está lá. Então eu tenho destacado muito que o nosso posicionamento, na maioria das vezes, frente às ideologias que estão aí, é de pessoas normais. Porque a Bíblia ela não está criando uma realidade, ela está revelando uma realidade. Quando ela fala que existe homem ou mulher, quando ela fala que a família tem que existir, quando ela fala sobre respeito à autoridade, ela está falando na realidade como deve ser. Ela não está criando uma realidade. Então, a natureza das coisas está sendo revelada pela Bíblia. Por isso, a tua palavra é a verdade. E aí algo que a gente tem que hoje olhar, que apesar do número grande de cristãos no país e no mundo, as pautas que dominam são antagônicas aos valores bíblicos. Tem alguma coisa errada. Se eu tenho... Vou aqui fazer uma metáfora bem assim. Se 70% da população brasileira, 80% da população brasileira, você perguntar para eles assim, você é a favor disso? E eles vão responder, não. Mas isso que eles não são a favor é imposto, inclusive, com violência, ameaças legais, jurídicas. Bom, tem alguma coisa errada. Democracia não é o maior número ali, então isso é muito sério. Por que que dentro da educação, por que que dentro da mídia vai sendo imposto pensamentos, conceitos, atitudes que não é da maioria, que é cristão, que tem um determinado tipo de pensamento. E às vezes não é nem que é cristão, às vezes porque é normal, desculpa falar, e ver certas coisas que não são boas. Então, olha isso aqui, gente. A questão das ideologias identitárias. Hoje é difícil dizer o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma família, o que é verdade, o que é cristianismo, o que é religião. Hoje nós vivemos
numa crise de definições. Primeiro eles partem para um relativismo absoluto, né? Para uma ditadura do relativismo, e depois eles impõem uma ideia, você não pode contestar aquela ideia de modo nenhum, né? Esses assuntos gente, do que é um homem, o que é uma mulher, o que é família, vem alguém e diz assim, ó, vamos lá na raiz. Ah, família é uma construção social. Ah, masculinidade é uma construção social. A feminilidade é uma construção social. Não, desculpa, são construções divinas. Verdade é construção divina. Então nós temos que entender, aqui é onde o âmago do conflito. Para alguns, você lembra daquela frase famosa dos irmãos Karamazov, que diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido? Eu diria assim, se Deus não existe, tudo é possível. Porque aí então, a realidade, ela é qualquer coisa que eu possa mudar. E é isso que as ideologias pregam, gente, dentro das universidades. É isso que ela prega em seus textos. Que a realidade é só uma construção social que você pode mudar. A família é assim? Não, pode dizer que é outra coisa. Feminilidade, masculinidade, posso mudar. Então, isso aqui é muito grave, gente. Essas coisas não são assuntos inócuos. Elas se relacionam com a própria estrutura da realidade. Lembram daquela frase do Chesterton, há 100 anos atrás? Chegará o dia em que nós teremos que provar para as pessoas que a grama é verde, pois está aí. Nós estamos hoje tendo um trabalho muito grande para provar para as pessoas que a grama é verde, que o óbvio é o óbvio. Vamos continuar aqui. A questão do aborto. Faz um plebiscito. Se é a favor ou contra. Pronto, resolveu. Mas não vão fazer. Porque há uma colonização cultural sobre isso. Né? E eu quero dizer para você, essa questão, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Mas eles reduzem tudo a uma questão social. Como se é apenas uma questão social. Não, é porque ele não tem condições de cuidar, porque vai evitar isso, vai evitar aquilo outro, e vai pôr aquilo outro. Não é só questão social, não. Isso está relacionado com a forma como nós vemos um ser humano. O que está sendo morto ali no ventre da mãe? É só um ser social? Ou é um ser criado em imagem e semelhança de Deus destinado à eternidade? O que está sendo morto? Então, implica conceitos muito fortes. Como disse o professor James Kennedy, Dr. James Kennedy, no Se Jesus Não Tivesse Nascido, o que é um homem? A resposta que você dá a essa pergunta vai determinar o que você pode fazer com ele. Ele é só um ser social como qualquer outro animal que nasceu nesse mundo. Então eu posso fazer com ele o que eu quiser. Gente, isso não é brincadeira. Eu vou fazer aqui uma referência para você do Peter Singer, que é professor em Princeton. Ele chegou a dizer que se uma criança nasce com problema mental, que ele pode ser usado para alimentação se a gente desenvolver um gosto pela carne humana, ou pode usar como experiência de laboratório. Por quê? Porque para ele o homem é um animal como o outro qualquer, literalmente. Um homem, um bezerro, um orangotango e uma lagartixa são iguais, são apenas espécies diferentes de animais. Ele chega a ponto de dizer, estou falando, isso aqui é a declaração dele, de que como nós somos apenas espécies diferentes, não existe nenhum problema em relação entre homens e animais. Se você são apenas espécies diferentes ali copulando. Então, a gente tem que entender que a ideologia ela não é uma coisa inofensiva. Ela é uma explicação de mundo e que tem as suas consequências. As ideias têm consequências. Ideias boas, boas consequências. Ideias más, consequências péssimas. O comportamento anticristão. Há um discurso e sentimento anticristão permeando tudo, desde a sala de aula aos elementos do entretenimento. Conceitos cristãos são ferozmente atacados. Se eu falar aqui, eu tenho o costume de entrar na Wikipédia e olhar assim, se houve alguma citação, né, de alguma coisa que eu escrevi, meus artigos foram parar. Um dia alguém usou um artigo meu na Wikipédia para escrever um verbete da Wikipédia. E foi muito bom o que ele escreveu lá, não tenho tempo para comentar aqui. Mas a partir daquele verbete, eu fui olhando outros, eu achei um chamado cristofascista. Então, assim, cristofascismo. E aqui eu tomei um susto, eu falei, o que é isso? Gente, eles classificam cristofascista, por exemplo, quem é contra o aborto. Cristofascista, quem defende o modelo de família igual à Bíblia. Ele chega a citar assim, a pessoa é um cristofascista porque ele defende a Bíblia como o único modelo de família.
Estava lá assim, se você não concorda com determinadas pautas, você é um cristofascista. Tem inclusive um livro, né? Um livro gratuito lá para quem quiser, né? Acho que é Pandemia Cristofascista, Epidemia Cristofascista, uma coisa assim. Você já parou para pensar? Então, esse é um discurso universitário. É um discurso que está na Wikipédia. Dá para você ver o problema de toda essa ideologia. A ideologia, ela também pode ser muito anticristã. E aí eu tenho falado muito disso, eu gostaria que você pensasse muito nisso, porque essa é a realidade. O Salmo 1 e o 2 diz o quê? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu quero que você pense que são duas influências, a ímpia e a bíblica. O grande problema é que durante um tempo na história, a influência bíblica, inclusive no espaço público, como disse o Carl Henry, era bom, era grande. Mas hoje não. Essa influência foi se retirando e então entrou o conselho de ímpios. Hoje, pessoas muito inteligentes, pessoas muito capacitadas intelectualmente, mas sem nenhuma influência das verdades reveladas, sem a influência das verdades morais, eles estão influenciando milhões de pessoas, influenciando toda uma geração. Essa influência é a influência do ímpio, é a influência do escarnecedor que está lá dentro das universidades dali para o mundo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar caminhando aqui porque tem muita coisa. Ó, os conselhos dos ímpios não estão apenas em ambientes suspeitos como bares ou rodas de amigos. Estão nos meios acadêmicos, na literatura, no entretenimento, muitas vezes com uma linguagem acadêmica e com argumentos muito sutis. Deu para você captar e perceber o que nós estamos vivendo? Então, aí o que acontece? Você tem uma influência de algumas horas ali na igreja e de dias, uma carga horária de conselho de ímpios, desde a da literatura, livros didáticos, dentro do sistema educacional, na cultura de uma maneira geral. É óbvio, gente, digamos assim, que a roda dos escarnecedores ampliou sua área de atuação. Hoje ela é uma praça pública. E é isso que a gente tem que abrir nossos olhos e começar a entender. Essa frase do Tozer aqui, ela me toca no coração. Eu coloquei ela no meu livro Dragão Vermelho porque me chamou muita atenção. Um cérebro superior com a salvadora essência da piedade pode virar-se contra a raça humana e embeber em sangue o mundo, ou pior ainda, pode soltar na terra ideias que continuarão a amaldiçoar a humanidade durante séculos depois dele ter voltado ao pó. O Nietzsche já tinha morrido quando o nazismo sumiu. Quando ocorre a revolta, quando ocorre a Revolução Bolchevique de 1917, a Revolução Comunista na Rússia, o Karl Marx já tinha morrido faz tempo. Mas as ideias deles foram capazes de derramar muito sangue. Por quê? Porque é cérebro superior sem essa essência, salvadora essência da piedade, né? Sem esse temor de Deus. Lembre-se, temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você tem pessoas muito inteligentes, mas que não têm o temor de Deus, isso pode ser muito grave, né? Eu lembro muito assim o caso do Unabomber, que é citado em um filme chamado, agora me fugiu aqui, o Gênio Indomável, e que a pessoa que cuidava, o rapaz era um gênio, mas ele quer tratar o rapaz porque esse rapaz tem vários problemas. E ele fala assim, não importa que ele seja um gênio, mas se ele não tiver o sentimento correto, ele vai fazer coisas ruins. E ele cita o Unabomber, que era um gênio, mas que fez um morticínio, um ataque terrorista, um dos mais terríveis que houve lá em Oklahoma, nos Estados Unidos. Né? E aí, gente, o que você tem hoje? Preste atenção, porque isso aqui é fato, é prática. Você tem uma ideologização agressiva, uma militância política, uma militância educacional, uma militância cultural, uma militância midiática, uma militância jurídica, uma militância teológica, uma militância nos arraiais cristãos. Ou seja, eu quero que você preste atenção nessa palavra militância. Porque a Bíblia não fala combate o bom combate da fé, em 1 Timóteo 6,12. Paulo não diz combati o bom combate, ali em 2 Timóteo 4,7. Então, a vida cristã é um combate. Eu estou lutando contra determinadas forças. Só que essas forças, elas que estão na militância do combate.
E elas vão por meio político. E quando eu falo meio político, a gente pensa assim, ele se candidatou. Não, gente. Eles vão lá na sessão da Câmara para que determinadas ideias suas sejam colocadas lá. A militância deles é educacional, eles estão na sala de aula. Quem que não teve um professor comunista tentando te convencer? Eu tive isso na década de 80. Hoje você só tem isso. Né? A militância cultural, vamos lembrar do Queer Museu, que é lá de Porto Alegre, de Santander, lembra daquilo? Né? A militância midiática, ou seja, eles saem das universidades, eles vão para a mídia, para influenciar. Na lei, mudar a interpretação de lei, militância teológica. Eu vou pedir licença aqui para o nosso querido pastor João Flávio Martinez, eu vou falar um palavrão aqui, tá? Tem um autor que ele escreveu um livro, aí você pesquisa, você vai ver quem mas o título do livro dele é Viadagens Teológicas. O que você acha que o livro fala? Qual que você acha que é a intenção deles? Né? Então tá aí, militância nos arraiais cristãos, muitas vezes tentando puxar eles para determinado lado. Então nós precisamos acordar, tá, gente? Vamos lá, quero continuar aqui. E aí, qual é o resultado disso? A ação do mal, ela pode ser uma ação tanto de perseguição como de sedução. Tá? Então, você tem hoje um cristianismo seduzido. Você tem cristianismo progressista. Se você entrar no meu canal, a Missão Atenas, até no canal do CACP, porque foi palestra de outro congresso apologético, tá? Mas cristianismo progressista. Cristianismo inclusivo, você sabe o que é isso. Cristianismo feminista. Ou seja, você não sabe mais o que é cristianismo, porque eles moldaram segundo as suas ímpias concupiscências, como diz 2 Timóteo 4. Né? Cristianismo abortista, cristianismo feminista, relativista, ecumenista, cristianismo indeciso, cristianismo de isenção. Então você tem hoje um monte de cristianismo que só não é cristianismo bíblico, porque cristianismo bíblico, ele sabe muito bem quais são os seus fundamentos, tá? Aí as pessoas dizem, não, mas tem várias interpretações. Mas esses que falam várias interpretações, quando você vai olhar, eles não acreditam na Bíblia. Eles usam a Bíblia para espalhar sua ideologia, mas eles não partem as suas ideias das Escrituras. Vamos lá. Inclinação totalitária. Esse é o grande problema. A ideologia ela tem uma inclinação totalitária. Ela vai perseguir os discordantes, ela vai pegar conceitos discutíveis, ganhando força de regimento de lei. Então eles criam uma palavra e um conceito fica vago, e a partir dali eles fazem a lei em cima de um conceito vago, de uma ideia vaga. Ah, você é homofóbico, o que é isso? O que é exatamente isso? Aí vai fazer todo um discurso ali. Silenciar as vozes contrárias. Queridos, tem áreas que já estão completamente tomadas, infelizmente. Se os evangélicos... Olha essa aqui, gente. Vou até deixar só essa aqui, ó. Se os evangélicos não levarem a sério o mundo mais amplo do intelecto, estaremos com efeito dizendo que queremos que a nossa mente seja formada pelas convenções das universidades modernas e pelos pressupostos da mídia, em vez de por Deus e seus servos. Deixa eu falar algo aqui que eu falo desde que eu dou aula. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas aqui tem reconhecimento do MEC? E eu, naquela época, com muito menos conhecimento que eu tinha hoje, eu já dizia assim, para que o reconhecimento do MEC? A minha pergunta era, o que o MEC entende de teologia? E hoje, quando alguém fala assim, você tem reconhecimento do MEC? Eu já falo assim, não, nós não reconhecemos o MEC. Pergunto, gente, o que o MEC tem para... Você acha que o MEC, ele organiza ali um currículo, uma coisa. Você acha que ele entende de Bíblia? Você acha que ele tem sentimento cristão? Não, tem muitas universidades boas aí reconhecidas pelo MEC, não vou desfazer. Mas eu quero que você pense que para uma teologia ser boa, a condição dela não é ter o selo do MEC, é ter o selo da palavra. Ela pode ter ou não ter o selo do MEC, mas ela tem que estar afinada com a palavra. Ela é o nosso selo, ela é o nosso padrão. Não, nós não reconhecemos o MEC como autoridade nas coisas bíblicas. Aí vamos lá, o que fazer? Eu quero só compartilhar algumas coisas com você, porque nós temos algumas coisas na nossa vida, na nossa teologia, às vezes, que vai posicionar os nossos passos, né? Mas veja esses dois versículos aqui. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, excesso para ser jogado fora e pesado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa.
Então veja só, nós não somos o sal da igreja e nem a luz da igreja. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso fala da nossa influência externa. Então nós estamos aqui para influenciar externamente. E ele está dizendo o seguinte: nós só vamos conseguir influenciar se nós não perdermos o nosso sabor, nossa essência. Infelizmente, já tem muito cristianismo que não é cristianismo. Já tem muito igreja que não é igreja. É outra coisa. É ideologia, é ONG, é qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles são sal que perdeu o seu sabor. Então, quando ele vai para influenciar, já foi influenciado por aquilo que veio de fora. Eu vou aqui só um pequeno parênteses, quando você pensa na teologia liberal. Teologia liberal, ela colocou a cultura como aquilo que vai determinar o padrão do que o cristianismo vai pregar. Pronto, acabou, morreu. Não é mais não é mais a igreja que é não é mais os cristãos são o sal da terra. É a terra que está salgando os cristãos. E aí o negócio fica complicado, né? Quando o mundo ele pauta a igreja, as coisas ficam complicadas. Quando a Agenda 2030 pauta a igreja, as coisas ficam complicadas. Porque o que tem que pautar a igreja é a palavra do Senhor. Como nós vamos fazer isso em termos práticos, é outra história. Tá? Mas a verdade é que quando você permite que certas pautas entrem, com certeza o resultado não será bom. Mas eu quero ler aqui esse mesmo versículo, aqui nessa versão parafraseada da mensagem. Né? Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus, vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Tá? E aqui, novamente aqui, nessa paráfrase, né, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que já estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. É muito interessante aqui essas colocações aqui, para mostrar essa influência que nós estamos aí para fazer, né? Para realmente mostrar a verdade de Deus. Vocês observaram que isso aqui conectado, inclusive, com aquela perda da autoridade bíblica das Escrituras, da negação, da possibilidade e da necessidade de interpretar o mundo a partir da Bíblia, porque aí começa a interpretar a partir de outras coisas. E aí nós sabemos onde onde as coisas estão indo por causa dessa perda aí. E aqui lembrar, né? A ideologia ocupou aquele vácuo da influência das Escrituras foi ocupado por outros pensamentos, com outras fontes, e esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Aqui algo bem forte: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos falsos argumentos, tem várias traduções aqui, mas é o sofisma. Então, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele é o foco de todas as coisas. Aí criou-se assim, não, isso é lá que você não pode fazer. Aí jogou a igreja, jogou a verdade para baixo do tapete. Não, você não pode abrir sua boca e falar, não, que é verdade, nós temos que falar. Vamos continuar aqui, já estamos caminhando. Gente, eu amo esse versículo. Tem versículo, sabe os versículos assim que você já leu várias vezes, de repente você lê e parece que ele brilha? Esse foi um deles. Paulo escreve aqui, né? 2 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O que ele quer dizer com isso aqui? A igreja não produz verdade. Aliás, ninguém produz verdade. A verdade, ela não é produzida. A verdade, ela é descoberta. Ela pode ser revelada, como nós cremos, mas ninguém inventa a verdade, ninguém cria a verdade. Nós não temos poder para isso, nós temos poder para revelar a realidade. Né? Então a verdade que ele fala aqui é a verdade revelada, a verdade que está nas Escrituras. E a igreja, qual é o papel dela? É ser coluna e sustentadora dessa verdade. Então, quando eu falo o que a Bíblia fala, eu estou sustentando essa verdade. Quando eu vivo o que essa verdade manda eu viver, eu estou sustentando essa verdade. Quando eu refuto
afirmações que se chocam, que colidem, que se opõem a essa verdade, eu estou fazendo o meu papel de coluna e sustentáculo da verdade. Então, esse é o nosso papel. Mas eu quero compartilhar mais esse versículo aqui para a gente, na prática, nós temos que ter sabedoria em lidar com isso. Não é só gritar, é ouvir, orar, caminhar em Deus. Mateus 10,16, eu falo que é o versículo dos bichos, está aqui: eu vos envio como ovelhas do meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Então a gente precisa entender, e aí é onde, às vezes, essa erudição, esse conhecimento que o mundo traz, essa linguagem que o mundo traz, ou até a forma como ele lida com esses pensamentos e transforma isso em cultura, nós precisamos saber que são lobos. Não, o mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Então nós precisamos aprender a filtrar as coisas. Qual é o grande problema que eu falo hoje? O jovem entra na universidade, ele não tem filtro. Ele vai ouvir tudo aquilo ali de pessoas muito inteligentes e aceitar aquilo como suas verdades absolutas. Uma pessoa mais madura, não, ele já tem filtros. O Senhor tem que nos dar graça para a gente ter material, produzir material, para que os nossos jovens, antes de entrar na universidade, tenham um preparo, porque ele vai lidar lá com sutilezas de uma sofisticação imensa. E se ele não tiver ferramentas intelectuais para filtrar isso, ferramentas apoiadas na Bíblia para filtrar isso, ele vai acabar sendo uma vítima. Né? E aí está aqui, rapidamente, que 2 Tessalonicenses 6,8, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o perverso. Não vou entrar aqui nas questões escatológicas que isso se envolve. Eu quero apenas fazer um comentário, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a Bíblia fala que tudo isso vai acontecer. A Bíblia fala que vai acontecer tal coisa. A Bíblia fala que o anticristo vem. Tá, e ela fala que é para você aceitar tudo isso passivamente? Ela fala que é para você abrir a porta para o anticristo? Ou ela fala que de alguma maneira nós somos resistência a ele? Né? Que de alguma maneira nós estamos aqui para impedir a plena atividade do mal com a verdade de Deus, com a graça de Deus, com o Espírito de Deus em nós. Então isso aqui é muito sério. Mas vamos lá, eu resumi muito aqui, gente, mas eu tenho falado assim numa estratégia geral. Isso aqui, que eu chamo de óbvio. 4 coisas que a gente precisa. Precisamos de informação. Então, aqui é onde entra estudo, aqui é onde entra a buscar saber realmente as coisas como são, buscar as fontes seguras para aprender as coisas, informação que nós precisamos, boa informação. Segunda coisa, a oração. Eu não estou, porque às vezes as pessoas têm a impressão assim, que você fala sobre isso, as pessoas pensam que você está negando a vida espiritual. Pelo contrário, só crentes espiritualmente fortes, crentes de oração, de jejum, de relacionamento com Deus, de quebrantamento, é que vão poder fazer frente a esse tipo de coisa. Tá? Então, oração, uma vida de oração. A igreja aprendeu a orar por si, pela sua igreja, pela nação. Né? Orar. Né? Essa é a arma da nossa batalha. Né? Nossas armas são poderosas em Deus. A palavra e a oração são poderosas. Treinamento. São coisas que você não aprende da noite para o dia. Mas você refutar essas ideias terríveis, você precisa de graça, sabedoria, fazer isso com amor, fazer isso com sabedoria, fazer isso com estratégia. Então nós precisamos de treinamento para isso. E por fim precisamos de ação, precisamos agir. Algumas coisas já têm sido feitas. Se você observar algumas coisas na nossa época, mostram ações e elas funcionaram. Quando você batalha, realmente a coisa faz diferença. Olha aqui, se 2 lados estão em guerra, mas só um lado sabe disso, quem você acha que vai vencer? Se tem uma ideologia que ela quer calar o cristianismo, ela está em guerra contra o cristianismo, e o cristianismo não sabe disso, quem que você acha que vai vencer? Só quero que você pense. Há uma guerra cultural em andamento. Se não aceitarmos isso e não reagirmos, se não aceitarmos isso e não reagirmos, já perdemos. Se você não reconhecer que tem uma guerra cultural em andamento, já perdemos, tá? Sabemos que jamais iremos despertar a consciência de todos, mas isso não deve nos impedir de agir. E aqui é uma frase desse autor, que eu já falei aqui, gosto muito dele. É melhor ser radical do lado certo do que fraco do lado errado. É melhor ir longe mais do que não percorrer o caminho, tá? Então, precisamos ser determinados. Esse aqui, ele lutou contra a teologia liberal.
E posso dizer assim, naquela ocasião venceu. E em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade e não por pacifistas teológicos. Então a gente tem que se posicionar. Aqui não, eu falo que mas eu não sou de briga, né? Não sou pessoa de ofender, não se deve ofender ninguém, somos cristãos. Mas ser firme não é errado. Né? Como eu costumo dizer, ingenuidade não é virtude. E tolerância não é valor. Dependendo do tipo de tolerância, você pode estar tolerando muito o mal. Ela será sempre uma faca. E eu quero fazer os convites para vocês aqui no final, agradecendo aqui. Está aqui o meu canal, Missão Atenas, embora muito do conteúdo tenha conteúdos variados ali, teológicos, devocionais, mas há vários conteúdos que eu gostaria que você acompanhasse, Marxismo à Luz da Bíblia, Cristianismo Progressista, tem uma série ali de ministrações em igrejas sobre essa questão, tem ali Marxismo e Família, que eu acho muito importante para você entender, então se inscreva lá no canal. E aí quero também deixar aqui minhas redes sociais, tá? Fique à vontade para entrar em contato. Às vezes a gente consegue atender de uma maneira boa, às vezes a gente não consegue, tá? Mas tá aí. Você pode entrar no meu Instagram, no meu canal, mandar um e-mail, tá? Até mesmo no meu WhatsApp. Então você pode aí estar caminhando comigo. E aqui, gente, algumas obras que eu tenho produzido. Marxismo Selvagem, eu lancei em 2018, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, mas a partir dali não parei mais de palestrar sobre o tema. E então os conteúdos são muitos. E aí eu lancei o segundo livro em 2022, que é o Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia, que inclusive vai mostrar a incoerência de querer alinhar marxismo e cristianismo. A parte de cosmovisão ali é muito forte para você entender onde estão os conflitos. E esse curso aqui também que você pode entrar, Cristianismo e Marxismo, Cosmovisões em Conflito. É um curso baratinho, é um curso fácil de você fazer, que já começa a te dar algumas ferramentas. E por fim, aqui está aqui a loja, a loja missãoatenas.com.br, você pode conhecer todo o meu material ali, tá? Queridos, muito obrigado, me perdoe se eu corri um pouco, na verdade eu fiz aqui um resumo de muita coisa que eu tenho compartilhado em igrejas e fico muito feliz com todos aqueles que têm líderes e pastores e igrejas que têm aberto o coração para trabalhar e saber acontecer. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que estão aqui participando desse congresso, que isso enriqueça muito vocês e que a igreja brasileira seja poderosamente abençoada. Até o próximo.